Boa noite para você que está ligado aqui na TV Artes, no canal 19.1 da afiliada da TV Cultura para a região metropolitana de Campinas. Está começando mais uma edição do Uniesportes, nosso encontro semanal para as informações, notícias, comentários de tudo que rola no esporte da nossa região metropolitana de Campinas. Hoje, muitos assuntos que rolam nos bastidores dos times de Campinas que se preparam para mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da Copa Paulista, onde a bola rola nesse final de semana, mas sem nos esquecermos do que rolou na Copa do Brasil nos jogos deste meio de semana. E claro, o basquete campineiro também em destaque. Outra vez comigo, comentarista da equipe Classe A, Edson Magalhães. Boa noite, Edson. Boa noite, Maurício, e boa noite a você que acompanha o programa Uniesporte. Bem, o nosso último final de semana teve como principal destaque o derby campineiro. Tudo igual, 1-1 no derby dos golaços. Veja aí na sua telinha os melhores momentos deste jogo de sábado passado no estádio Moisés Lucarelli. Um jogo que teve, claro, além dos belos gols, algumas boas jogadas das duas equipes, mas eu entendo que o empate ficou de bom tamanho. Qual é a sua opinião, Edson? Olha, Maurício, a minha opinião, igual à sua, foi um empate justo. O Guarani, no primeiro tempo, tratou em se defender mais devido ao ataque da Ponte Preta, jogando em casa, a torcida, quase 15 mil torcedores, Maurício? Um número muito bom de torcedores. E o primeiro tempo terminou com o Guarani dominando mais um pouco o jogo, porque a Ponte começou, como eu disse, a Ponte começou de forma muito vertical, e o Guarani devagarinho foi dominando o jogo, até que chegou um momento que acabou dominando muito bem o jogo e chegou um momento em que o Guarani criou até algumas oportunidades no gol da Ponte Preta, tá? Aí o segundo tempo foi um outro jogo, Maurício? Tanto que foi um outro jogo que saíram 2 golaços, tanto por parte da Ponte como por parte do Guarani. E no final do jogo a Ponte teve a oportunidade que a bola bateu na trave, acho que foi do Serginho que bateu. Isso, foi exato. Do Serginho que bateu na bola e a bola bateu na trave. E o japonês, o Takahashi, teve uma grande oportunidade e acabou batendo mal na bola, bateu de peito de pé em vez de dar aquela conhecida chapada, Mas no final do jogo, acho que os dois times saíram felizes, por ter tido o empate. E a Ponte continua na luta dela para se classificar, faltando apenas 2 ou no máximo 3 pontos já se classifica para a próxima fase. E o Guarani, continua na sua desesperada, entre aspas, luta, para poder classificar entre os 8 primeiros colocados, Maurício. Bem, você continua vendo aí os melhores momentos do jogo. Nós já vimos o golaço de falta do Elvis, que abriu o placar para a Ponte Preta. O que muito se questionou na semana, Edson, houve falha do goleiro Andrei do Guarani nessa cobrança de falta? A barreira estava mal posicionada, ele estava mal posicionado? Qual foi a sua visão? Você perguntou e já respondeu, Maurício. Ele estava mal posicionado e a barreira estava mal posicionada, Ele ficou muito para o lado esquerdo dele, eu não sei porquê, ele não viu a bola. Tanto que você pode se mostrar o lance, ele nem pulou na bola, porque ele não deu tempo. O Elvis bateu nem com tanta força, não foi muita força que ele bateu na bola, mas bateu bem colocada. Se ele tivesse numa posição um pouco mais para o meio do gol, ele poderia até chegar nessa bola, mas dificilmente iria defender, mas pelo menos iria pular na bola e tentar uma defesa. Mas foi um golaço do Elvis, que é uma das principais características dele, é bater falta, e foi merecido, foi um golaço que a torcida estava até vibrando antes dele chegar na bola, Então, merecido gol, lindo gol do Elvis. Revimos aí também agora o gol do Mirandinha, outro golaço, Ele pegou um voleio dentro da grande área. O Diogo Silva, a gente vai ver daqui a pouco a entrevista dele, o Diogo Silva explica que a bola desviou no Emerson Santos. E talvez se não tivesse desviado, o Diogo Silva poderia ter defendido, mas independente disso também foi um golaço. Não, foi um belo gol, foi uma jogada, pegou a defesa da Ponte meio
meio desatenta, né, no lance, porque o Maguinho, inclusive, que deu o bote ali, o jogador do Guarani ganhou, tocou para o Cicinho, e o Cicinho deu um passe, né, não foi nenhum cruzamento, deu um passe para o Maguinho, o Mirandinha, né, deu um passe para o Mirandinha, e a defesa da Ponte está mal colocada, e o Mirandinha acaba sendo muito feliz de bater naquela bola de primeira e chegar às redes. Então, assim, resumindo, Maurício, foram 2 golaços, né, indiscutíveis, e que deu a beleza ao DEB 210 aí em Campinas. Bem, no segundo bloco, a gente vai falar mais detalhadamente do Guarani, inclusive com uma entrevista com o Mirandinha, onde ele fala sobre o gol, né, sobre a maneira como ele pegou a bola. Agora, vamos ouvir o Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, que concedeu a entrevista coletiva na última quarta-feira. E ele fala exatamente isso que eu disse anteriormente. Teria condições de fazer a defesa. Ele disse que estava na bola. Vamos acompanhar o goleiro da Ponte Preta. Eu creio que sim, né? Quando deu para fazer a leitura após a finalização, que saiu do pé do Mirandinha, eu consegui reagir, né? Só que o Emerson, na vontade, né, querer tirar a bola, conseguiu chegar à minha frente, só que, e aí ele foi infeliz, isso aí é coisa do futebol, acontece, mas eu creio que se ele não chegasse ali, eu poderia fazer a defesa. Olha, em relação ao resultado, não foi, mas claro que ficou aquele sentimento pelo nosso desempenho durante toda a partida, né? Na minha visão, numa análise fria, sem emoção, desde o primeiro minuto a gente teve um desempenho de dominar a equipe adversária. Aí, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, eles começaram a equilibrar o jogo, né? E aí depois, no segundo tempo, acho que foi um domínio maior ainda nosso, né, em termos de desempenho. Então, por isso que a gente ficou um pouco assim, lamentando pelo resultado, né? Mas agradecer a Deus, porque nesse campeonato à parte, né, que tem aqui, foram dois jogos, conseguimos vencer um e empatar o outro. Então, nesse campeonato à parte, a gente tá superando. Agora é continuar focado, trabalhando aí para a gente conseguir o objetivo, que é o outro campeonato, que, na minha visão, é o mais interessante para a Ponte Preta, né? Desde quando eu cheguei aqui, minha primeira entrevista, todo mundo junto, torcedor, direção, jogador, até vocês mesmos, para a gente colocar a Ponte Preta de volta na Série B, porque é bom até para vocês trabalhar numa Série B e possivelmente também numa Série A, né? Ninguém quer ficar trabalhando na... Olha, o torcedor tem o seu lado da emoção, né? Às vezes, mas não tem nada de errado nisso. Assim, na minha análise, assim, se você ver todos esses jogos, quase assim eu não tive que fazer umas defesas mais ênfase, assim, né? Igual quanto o jogo do Maringá lá e tal. Assim, a gente tem dominado o jogo, mas a gente tem que transformar mais esse domínio em finalização, né? Nesse aspecto eu concordo. Só que isso não é só, tipo assim, você vai falar, é o ataque. Não. Na hora de defender, começa desde lá da frente. Tem que ter uma pressão muito boa, uma organização. Os caras, não é só o setor defensivo. Também, nessa situação do ataque também, hoje em dia, começa a criação da jogada desde lá atrás, né? Então é nós, né, nos concentrarmos mais, nós temos trabalhado, e uma concentração para que essas nossas ações elas se transformem naquilo que nós estamos querendo, que é transformar em mais finalização. Com certeza, nós transformarmos em finalizações esse domínio, com certeza vai sair mais gol. E, se Deus quiser, garantir essa classificação logo e poder trabalhar mais isso, que na fase mais decisiva, que é a próxima, esses gols que nós estamos querendo, o torcedor está querendo, ele possa sair mais e a gente nos alegrar. Muito bem, aí o Diogo Silva, goleiro da Ponte, em entrevista coletiva na última quarta-feira. Bem, primeiro ponto, me estranhou muito quando a assessoria de imprensa convocou os jornalistas para essa entrevista de quarta-feira e o único atleta a participar foi o Diogo Silva. Por que me estranhou? Sim, ele foi até um personagem no jogo, mas o Diogo Silva já tinha atendido a imprensa na semana passada, no pré-derby. E se a gente pegar o histórico
dos entrevistados da Ponte, o Diogo Silva é um dos atletas que mais atende à imprensa. Claro, fala bem, tem liderança sobre o grupo, isso a gente entende. Mas onde estariam os outros atletas da Ponte Preta? Mistério. Que só veio à tona na quinta-feira, ou seja, ontem, quando foi divulgada notícia no período da tarde de que os jogadores da Ponte Preta estariam em greve por conta do não pagamento dos últimos salários. Bem, então aí a gente começa a pontuar em cima desse fato. Primeiro, a diretoria da Ponte, através do seu presidente, Marco Antônio Eberlin, tem acordado com os seus jogadores que o pagamento é feito minimamente com 40 dias depois do vencimento, tá? Então os jogadores deveriam ter recebido, nessa semana, o pagamento ainda relativo ao mês de junho, lá atrás, tá? Que seria pago então no começo de agosto. E não foi. No final do derby, quando os jogadores deixavam o gramado, Lucas Cândido foi um dos jogadores que atendeu à imprensa e lá ele disse o seguinte: olha, nós nos superamos, fizemos o que deveríamos ter feito, mas os salários estão atrasados. Então aí já se levantou uma lebre, tá? E isso, inclusive, já tinha vazado. Mas, tudo bem, derby, pacto, diretoria, jogadores, comissão técnica, depois se pensaria nisso. Só que esse depois acabou ficando. A data limite era ontem, era quinta-feira. O pagamento não aconteceu. Então, o que houve? Em fatos, jogadores treinaram fisicamente, mas não treinaram com bola. Tá? Hoje, sexta-feira, se apresentaram, treinaram e viajaram. Pouco antes do meio-dia, a delegação da Ponte deixou Campinas rumo à Paraíba, João Pessoa, onde amanhã enfrenta o Botafogo, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Muitas informações nessa sexta-feira ocorreram em torno de que alguns jogadores da Ponte, sem acordo, com essa desacordo, aliás, com o não pagamento de salários e com propostas de outros clubes, teriam já notificado a Ponte Preta de que não mais vestiriam a camisa da Ponte nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Quais seriam esses jogadores? Eu estou dizendo seriam, vocês vão entender por que na sequência. Prováveis, né? Diogo Silva, goleiro, que teria proposta do Cuiabá para ir para lá. Maguinho, lateral direito, sem receber salários, também com propostas de outros clubes para deixar o elenco. Emerson Santos, zagueiro / volante, idem, também na mesma circunstância. Jean Dias, atacante, também em vias de deixar a Ponte Preta pelos mesmos motivos. Bem, depois disso, Vicente Concha também. Mas Vicente Concha, não só por conta dos salários, mas porque ele tem também uma proposta do futebol da Coreia. Aliás, Vicente Concha, o torcedor da Ponte, nem conhece. Ficou no banco do Campeonato Paulista, entrou parte de um jogo, parte de outro jogo e nada mais do que isso. Aí a diretoria da Ponte Preta, hoje à tarde, divulgou um comunicado oficial, porque essas informações que eu disse aqui, no condicional, na base do poderia, não tem nada de oficial, tá? Divulgação até de colegas jornalistas nas suas redes sociais. Então, ponto. Essa era a informação. A diretoria da Ponte publicou essa nota que nós vamos colocar aí na sua tela, tá? Para que você acompanhe e entenda qual é o posicionamento da diretoria da Ponte Preta sobre a saída desses jogadores. Então tá aí, lendo com você. A respeito das postagens feitas na internet, algumas com informações reais e outras sem a devida apuração, a Ponte vem esclarecer que o zagueiro Vicente Concha não faz mais parte do elenco da Ponte há 10 dias. O desligamento foi feito a pedido da comissão técnica e desde então ele já não treinava com o elenco. Eu só faço uma pergunta. Quem é que divulgou? Ou melhor, por que isso não foi divulgado há 10 dias? Por que esperaram a bomba explodir para divulgar isso? Então, já tem um erro aí. Bom, seguindo a nota. O goleiro Diogo Silva e o volante Emerson, jogadores com participações relevantes na campanha, são assediados constantemente por clubes da Série B, mas deixaram claro que não tem nenhuma intenção de deixar a Ponte Preta. Apenas o lateral Maguinho e o atacante Jean Dias manifestaram desejo de sair, mas agendaram reunião com a direção da Ponte para segunda-feira. E nesse encontro será decidida
a situação desses jogadores. Bom, então, Concha saiu há 10 dias, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sentiu falta, ninguém falou nada. Bom, Maguinho e Jean Dias certamente vão sair, porque a diretoria já disse que eles manifestaram esse desejo. Diogo Silva e Emerson Santos não devem sair. As informações que chegaram até a gente também dão conta de que o Everton Brito não viajou, mas seria por estar entregue ao departamento médico. O Jean Dias, que está nessa condição aí, não viajou. O Maguinho não viajou. O Serginho não viajou. Não se sabe se tem alguma ligação com esses fatos ou está entregue ao departamento médico, porque existe uma sessão mistério que ninguém fala nada. Quem é que está entregue ao departamento médico, quem é que não está, como é que está a recuperação, como é que deixa de estar. Então começam a virar suposições. Tá? Eu sou de um tempo onde nós, jornalistas, e principalmente os repórteres setoristas dos clubes, tinham informação, olha, fulano está entregue ao departamento médico, fulano terminou o tratamento, fulano está na fase de recuperação, fulano já pode treinar com o grupo, já pode jogar. Hoje em dia a gente não sabe quase nada. A gente sabe quando interessa para o clube divulgar alguma coisa. Quando não, a gente não fica sabendo. Isso não é só Ponte Preta não, tá? Isso se aplica a quase todos os times aqui da região. Então a gente não tem essa confirmação, só amanhã, quando a escalação for divulgada com quem está no time, quem está no banco, é que a gente vai saber efetivamente quem viajou, quem não viajou, e talvez alguém explique os porquês de quem não viajou não ter viajado. O que nós temos de informação até agora é essa que nós passamos aqui para você. Agora, o caldeirão está fervendo pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. Por quê? Se os jogadores já fizeram esse pacto entre eles de não participar de um treino na quinta-feira, é porque o ambiente não está bom, né? E a gente sabe, como diz um velho dito popular, Edson Magalhães, onde falta pão, todo mundo manda e ninguém tem razão. Agora, quem somos nós para dizer se os jogadores estão certos ou errados, né, Edson? Maurício, é muito difícil tirar uma conclusão, Maurício. Você vê, é muita onda, né? Que nós ouvimos até agora que esses jogadores já tinham ido embora, já tinham saído, né? Que não ia nem viajar com a Ponte Preta para jogar lá na Paraíba. E agora a Ponte me solta uma nota dizendo que ainda prováveis, né? Quando se fala provável é porque a coisa ainda não aconteceu nada, está em discussão. Mas é um momento totalmente errado, né? O que está acontecendo hoje na Ponte Preta, não deveria estar acontecendo. Eu acho que até com relação a salários, o Lucas Cândido, né? Isso, ele se manifestou. Ele foi muito infeliz de colocar isso aí a público, né? É uma conversa aqui, porque ele fala quanto ele ganha, né? Óbvio que não. Você entendeu? Então, sabe, ele fala se ele tem imóveis, se ele não fala. Então, eu acho que com relação ao dinheiro, Maurício, a salário, não tem que falar nada, poxa. Acho que tem que resolver internamente, né? E deixar de ficar dando asa aí para as pessoas ficarem falando o que querem. Então, o que precisa agora para a Ponte Preta é tranquilizar, né? Alguém ir lá, chegar a conversar e tranquilizar e se preparar para esse importantíssimo jogo. Viu, Maurício? É muito importante esse jogo, porque se por acaso a Ponte perder, aí a coisa vai pegar fogo, né? Por enquanto só tá a fumaça. Então, Maurício, eu acho que a Ponte Preta precisa, neste momento, sentar, né? Fazer um acordo entre jogadores, diretoria, torcida, todo mundo, se fechar e ir lá para Paraíba, né? Fazer um bom jogo e se classificar para que essa fumaça, né, abaixe um pouco. Então, assim, desejo toda a sorte aí para os jogadores, para a diretoria, chegar a conversar, para chegar em um bom acordo a todos, né? E que a Ponte Preta continue no campeonato, se classifique e suba para a Série B. E como eu venho dizendo, e uso aqui a nossa tribuna na TV Artes para dizer isso também, esse problema chegou no pior momento para a Ponte Preta. Horrível. Porque tudo bem, já está praticamente classificada matematicamente para a próxima fase, mas a próxima fase é a fase que importa, né?
A gente espera que o que a Ponte se manifestou e que ela consiga contornar essa perda maior de jogadores na próxima semana, porque senão o desempenho na próxima fase, que é aí que vale o acesso, fica ou pode ficar totalmente comprometido, Edson. E ela não pode contratar, né, Maurício? Porque tem o transferban, uma outra pendência financeira que impede a Ponte de fazer contratações. Impede a Ponte de fazer contratações. E aí? E como a Ponte vai fazer? Vai ter que, né, lançar mão do Sub-20, né? O Sub-23, né, que tem bons jogadores e merece a oportunidade de jogar no time profissional. Mas não nesse momento. Né? Não nesse momento. Então, Maurício, rezar aí para que a Ponte Preta entre num acordo, né, no geral, e consiga prosseguir o campeonato da Série C de forma vitoriosa. E a gente pede, não é em nosso nome, tá? Não é o Maurício Camargo que quer saber, não é o Edson Magalhães que quer saber, quem quer saber é o torcedor. Então, transparência, não custa nada. Por que não avisaram 10 dias atrás que o Concha não estava aí? Por que não se fala quem está no departamento médico, quem deixa de estar? Para que esse mistério? Para que esconder informação, sonegar informação? Não tem sentido. Aí a informação aparece no meio, como eu disse, de uma panela de pressão, como já está o ambiente da Ponte. Aí uma saída que seria simples, normal, de um atleta que não vinha sendo aproveitado, como é o caso do Vicente Concha, entra no meio da ebulição. Quer dizer, não tem nada a ver uma situação com a outra. Se tivesse falado isso, divulgado isso 10 dias atrás, pronto, já era um fato superado, né? Mas agora acaba entrando no meio da ebulição. Agora vamos para um lado bom, Edson. Público da rodada última do Campeonato Brasileiro da Série C. Olha o derby campineiro onde chegou. Você vai ver aí, ó, bem no topo, a Ponte Preta, claro, como mandante do derby, 14.004 torcedores, melhor público da rodada. E olha o Náutico, hein, lá, ó, batendo 13.914, muito perto. Mas o derby ficou em primeiro lugar na última rodada, Edson. Foi uma festa linda, Maurício. Eu, né, assisti o jogo, foi uma festa linda. Né, eu acho que para o torcedor, assim, ele merecia um pouco mais da Ponte Preta, né? Ou, na verdade, merecia um pouco mais do jogo em si, né? Foram lá, torceram, fizeram uma linda festa, não houve acho que não teve nenhum problema policial, de insegurança ou de segurança, né? E foi tudo muito bonito. Foi uma festa maravilhosa, esse derby 210 em Campinas. Muito bem, e agora nós vamos para o intervalo, porque na sequência tem todas as informações do Guarani e muito mais da Série C do Campeonato Brasileiro. Não saia daí, porque nós voltamos já já. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage.
Nossa região está enfrentando um período crítico. A falta de chuva e a escassez de água já afetam o dia a dia de todos nós. É hora de economizar e cuidar do que ainda temos. Cada gota conta. Faça a sua parte. Juntos podemos superar essa crise. Água, se não cuidar, vai faltar. Cidadania, apoio, TV Artes e Unifage. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música. Mas lá no meu ranchinho, inclusão. Ninguém te amou, nem pode te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite. Com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso Unesportes na tela da TV Artes. Agora, para falarmos mais do Guarani Futebol Clube. Já falamos do que o Guarani apresentou no derby, mas, como eu prometi no primeiro bloco, o Mirandinha marcou o gol de empate do Guarani e ele fala o sabor de ter marcado um gol no derby campineiro. Vamos ver. Fico muito feliz de estar podendo fazer gol, ainda mais no derby, que é um jogo tão importante pra gente. Então fico muito feliz, passei curtindo com a minha família, descansando, que o apoio deles sempre foi muito importante para mim, então passei com eles e estou muito feliz com o primeiro gol, espero fazer muito mais no decorrer do lance. Foi muito espontâneo, né? Na hora que o Cicinho acabou fazendo o cruzamento, a bola ficou a caráter, né, para dar um voleio, eu não pensei duas vezes, já tinha feito alguns lances assim parecidos em treino, em alguns jogos tentado também, e no derby fui feliz de fazer o gol, então... Fico muito feliz. O Matheus tem passado bastante coisa pra gente, porque a gente sabe que vai ser um adversário muito difícil. É uma final antecipada pra gente. Todo jogo agora vai ser uma final, né? Mas a gente acredita que com o apoio da nossa torcida, com o trabalho que o professor Matheus tá passando, a gente vai fazer um bom jogo e tem tudo pra conquistar um bom resultado. Olha, sinceramente, a gente tá trabalhando como cada jogo é uma final. Não adianta a gente pensar no último adversário sem pensar no Ipiranga agora, né? Então, o nosso principal foco agora é o Ipiranga e vamos passo por passo. A gente fazer um bom jogo contra o Ipiranga, ganhar os 3. Bem, Ipiranga, próximo adversário do Guarani, a última equipe do Matheus Costa, não é do técnico do Guarani. Então ele conhece o grupo que ele vai enfrentar, conhece a tática, embora já tenha mudado, obviamente, o comando técnico. Mas o Guarani tem uma missão que daqui para frente é vencer pelo menos 3 dos 4 jogos e empatar um outro, para chegar com tranquilidade, sem depender de ninguém, na zona de classificação, Edson Magalhães. O Guarani tem uma missão quase que impossível, né, Maurício? O Matheus Costa, né, quando ele chegou, ele deixou muito bem claro, né, que era uma missão quase que impossível, e que ele gosta, né, dessas missões. Então está aí a grande responsabilidade do Matheus Costa, né, colocar o Guarani entre os 8 colocados. Eu, na minha visão, eu vi o Guarani já muito mais bem distribuído em campo, né, contra a Ponte Preta, um time mais organizado, jogadores mais conscientes, né, mais tranquilos, inclusive, e eu vejo que nesse jogo aí contra o Ipiranga, a possibilidade, né, do Guarani ganhar esse jogo é muito grande, porque Matheus Costa já tem o conhecimento lá dos jogadores do Ipiranga, né, e pode passar muitas ótimas informações para os jogadores do Guarani, né, que o Guarani chegue lá e consiga chegue lá aqui no Brinco de Ouro e consiga um excelente resultado. Jogando em casa, a torcida certamente irá prestigiar, eu tenho certeza disso, que a torcida do Guarani irá prestigiar, e o Guarani só falta fazer a sua lição de casa, Maurício. E Edson, o Guarani tem um novo reforço, é Dentinho.
Mas não é aquele do Corinthians, não, que todo mundo se lembra, né? O Dentinho que ficou famoso. Esse é um Dentinho menos famoso. Mas ele chegou contando poucas e boas experiências, confere aí. Estou muito feliz, motivado de estar aqui no Guarani, né? E, cara, venham preparado. Eu sei que é um grande desafio, né? Mas a vida é feita de desafio, né? E eu sei pela grandeza do Guarani, a gente tem total condições de reverter isso. E eu venho preparado mesmo para ajudar, para somar. Venho muito motivado para a gente conquistar essa classificação aí e o acesso, que é o que o Guarani... Cara, assim, primeiramente, o mais marcante foi quando eu joguei pelo Avaí, que foi a minha primeira Série A, né? Que foi, eu acho que todo jogador sonha em jogar Série A, né? E a outra foi o próprio Vila Nova, que eu cheguei numa situação muito difícil do Vila Nova, pela grandeza também do Vila Nova. E a gente fez a campanha de acesso no segundo turno, a gente conseguiu livrar o time. Acho que foi marcante para mim também, porque eu acho que da forma que eu cheguei no Vila Nova, eu acho que não é para qualquer um, né, de aceitar esse desafio. E, cara, aqui também não vai ser diferente. Aqui não vai ser diferente, e só de vestir essa camisa, cara, a grandeza, eu acho que todos aqui a gente está ciente disso, pela grandeza do Guarani, a gente sabe que o Guarani merece estar num bom lugar, numa boa divisão, não que a Série C é bastante disputada hoje também, mas assim, eu acho que o Guarani merece coisa melhor. Eu acho que é um desafio muito bom para mim também, eu acho que é bom a gente desafiar a gente mesmo, né? Então, eu já passei por isso e estou bem feliz aqui de vestir essa camisa e de ajudar o Guarani da melhor forma. Sabe o que me estranha, meu claro Edson Magalhães? Não é o fato de contratarem o Dentinho, é de contratar o Dentinho agora, faltando 4 rodadas, né? O Farney disse, inclusive, antes da apresentação do jogador, mas eu sou fã do Dentinho, já tentei contratar o Dentinho 245 mil vezes na minha carreira, pelo clube A, B, C, D, F, é o mesmo discurso do Farney com todo jogador. Aí eu já tentei ali, aqui, mas agora deu certo, agora eu trouxe, mas, ô Edson, que história é essa? Todo mundo ele quis o tempo todo. Ele é um bom vendedor, né, Maurício? Com certeza. Acho que ele fez curso de técnica de vendas, viu? Porque o Dentinho, eu nunca ouvi falar do Dentinho, né? Que me desculpe, não sei se ele é um jogador que está a nível aí do Guarani, né? Esperamos, eu falo esperamos porque não só eu, como você, como a torcida do Guarani também espera que o Dentinho venha ajudar e muito o Guarani para essa classificação, Maurício. Bem, até tirando um pouquinho de sarro, tá? Essa brincadeira que eu fiz com o Farney. O Farney é um profissional muito competente, tem reforçado bem o Guarani, ao contrário do que fez um certo gestor que estava aí anteriormente, né? Que trouxe um monte de coisa que não está servindo. Muitos, aliás, já foram embora. Outro detalhe importante nessa história toda, e é talvez uma das melhores coisas que o antecessor do Farney fez, foi trazer um jogador chamado Ryuta Takahashi. Você que acompanha aqui o nosso programa sabe que eu já venho batendo na tecla do Takahashi há muito tempo. Por que o Takahashi não joga? Por que o Takahashi não tem oportunidade? Aí ele começou a ter oportunidade na Copa Paulista. Aí o novo treinador chegou, viu um jogo do Takahashi na Copa Paulista, já puxou ele para o time principal e quase que ele se consagra no derby. Porque entrou, botou calor da marcação da Ponte, com aquele tamanhinho dele, dava impressão, Edson Magalhães, assistindo o jogo, que a gente estava vendo o jogo de profissional contra o Sub-12, pelo tamanho dá a impressão que alguma criança invadiu o campo, né? Mas o que ele corre, hein? O Takahashi, na minha opinião, o Takahashi entrou muito bem na partida, Maurício. Eu achei até que ele vai entrar nervoso. Não entrou nervoso, não. Entrou fazendo o que tinha que ser feito, tanto que perdeu um gol. Exato. Né? Ele perdeu um gol. Se ele bate na chapada mesmo, ele consegue fazer o gol. Mas ele entrou, fez jogadas, passou, marcou, voltou para marcar. Então ele entrou muito bem na partida. Né? Os poucos momentos que ele pôde desfrutar a partida, ele foi muito bem. Então é aquela história, ele não tem tamanho, não tem uma estatura, né, para brigar com jogadores mais altos, mas ele compensa isso na velocidade com habilidade. Então eu entendo que o Takahashi vai ser importante para o Guarani nessa reta final, independente do que vai acontecer. Não estou dizendo que ele tem que ser titular, não é isso.
mas ele merece continuar no grupo, como vai continuar no grupo, e pode trazer coisas em termos de resultados importantes para o time do Guarani. E eu continuo dizendo, não entendo por que não deram chance para ele, por que o seu Marcelo Fernandes não viu, né? Estava aí com o Takahashi o tempo inteiro para baixo e para cima e não teve olhos. Eu até usei uma expressão na nossa transmissão do derby, eu falei, o Guarani era, no passado, comandado por um bando de cegos, porque ninguém soube ver a habilidade que tem o Takahashi. É um super jogador? Não, não é nenhum gênio da bola. Mas em comparação com as peças, por exemplo, que o Guarani teve na primeira parte dessa Série C de Campeonato Brasileiro, que não convenceram, tanto é que o Guarani contratou quase que um time inteiro, o Takahashi era melhor do que mais da metade sem as duas pernas, meu caro Edson Magalhães. Maurício, você falou tudo, é um jogador interessante, né? Todo mundo olhando para ele assim, poxa, esse cara é jogador mesmo? Né? Então, nos treinamentos, ele, com certeza, o Matheus Costa viu ele num treinamento e falou, opa, o que é esse menino? Por que não vem com a gente? Né? Aí, Matheus Costa trouxe o Takahashi, tá junto com um time profissional que está disputando a Série C. E como você falou, Maurício, não é que ele será um titular. Não, ainda não será um titular. Mas ele pode ajudar muito o Guarani nesta reta final. Bem, rodada da Série C. 16ª rodada, tá chegando o final. Confere na sua telinha os jogos desse final de semana na Série C do Campeonato Brasileiro. Começamos amanhã, além de Botafogo da Paraíba e Ponte, que já falamos aqui lá no Almeidão, às 5 da tarde tem o líder e já classificado Caxias, recebendo o ABC de Natal. Às 7h30, além de Guarani e Ipiranga, no Brinco de Ouro, tem Ituano e Confiança, que jogam lá em Itu. Aliás, o Ituano venceu o último compromisso em casa, diante do Londrina, e a coisa está, assim, um pouquinho mais tranquila. Já já você vai entender por quê. O Londrina joga domingo de manhã às 11 contra o Náutico. No domingo à tarde tem Floresta e Tombense, tem Anápolis e Brusque. Domingo à noite tem Retrô e São Bernardo. E na segunda-feira 2 jogos. Figueirense contra o Maringá e Itabaiana recebendo o CSA. Já podemos pular para a próxima tela, porque nela vamos observar a classificação desta Série C de Campeonato Brasileiro. Aí, na tela da classificação, você vai observar a liderança do Caxias, que já está classificado, inclusive matematicamente, de 33 pontos. A Ponte é segunda com 27, Náutico terceiro 26, mesma pontuação do Londrina e do São Bernardo, tá? Eu diria que até aí está tudo resolvido, viu, Edson Magalhães? Me atrevo a dizer que esses 5 já estão classificados. Não matematicamente ainda, mas eu acho que nenhum desses vai deixar a vaga escapar. Agora, do 6º para baixo, tudo é possível. Brusque tem 22, Ipiranga, CSA e Floresta tem 21, Ituano tem 20, Confiança, Guarani, Maringá e ABC 17, Botafogo da Paraíba e Figueirense, além do Anápolis, todos têm 16. Estão na zona de rebaixamento junto com Anápolis, Itabaiana 15, Retrô 13, Tombense 12, ou seja, está todo mundo no bolo. Maurício, como falei, né, quem está lá em 18º, não sei se ainda tem condições de classificar entre os 8. Não, eu acho que não. Porque aí são 12 pontos, né? Chega a 27 e não vai chegar. Então, eu acho que do 16º para cima tem condições, dependendo dos resultados, né, que venham a acontecer. Mas o Guarani é uma situação muito difícil, né? O Ituano agora também tem mais 4 jogos dificílimos, tá? E a vantagem do Guarani, Maurício, é que o último jogo do Guarani é contra Tombense. Sim. Vai pegar um time já rebaixado, provavelmente na última rodada. Então, mas o Guarani não tem que pensar, né? Nós podemos pensar, né, Maurício? Sim. Mas o Guarani não pode pensar em definir a sua classificação contra o Tombense, mas eu acho que será contra o Tombense que será definida a classificação do Guarani, né? É uma tabela complicadíssima, é um campeonato muito, muito, muito bem disputado e teremos várias novidades aí durante esse tempo, viu, Maurício? Com certeza, cara. E olha, para você que está nos acompanhando, tendo uma ideia,
como ficarão os grupos da próxima fase, olha aí, ó, na próxima tela você vai conferir a composição dos grupos na segunda fase. Nós teremos, então, no grupo B, o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo. No grupo C, o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo, tá? Então, é nessa divisão de grupos da segunda fase onde os 2 primeiros de cada grupo sobe para a Série C da Série B do ano que vem. Então é aí nessa segunda fase que vão sair as equipes que vão acabar com um momentâneo sufoco de Série C, Edson Magalhães. Então, Maurício, parece-me que o grupo B é o mais difícil, né? Está indo para isso, né? Está indo para esse lado. Tem um grupo mais difícil, né? Muito difícil em cima, e o grupo C menos difícil. Vamos ver. Olha, o campeonato está muito motivador, um campeonato que muita gente que não assistia esse campeonato no início, né, menosprezando a Série C, e hoje está assistindo porque está um campeonato muito disputado, Maurício. Como nós falamos já no início dele, né, será um campeonato muito disputado e está sendo um campeonato disputado até a última rodada, Maurício. E será realmente até a última rodada, não tenha dúvida disso. Bem, mais um intervalo aqui no Unisport. Daqui a pouco tem Copa Paulista, tem Copa do Brasil, tem basquete, tem muito assunto ainda. Não sai daí, nós voltamos já já. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Nossa região está enfrentando um período crítico. A falta de chuva e a escassez de água já afetam o dia a dia de todos nós. É hora de economizar e cuidar do que ainda temos. Cada gota conta. Faça a sua parte. Juntos podemos superar essa crise. Água, se não cuidar, vai faltar. Cidadania, apoio, TV Artes e Unifage. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música. Mas lá no meu ranchinho, inclusão. Ninguém te amou, nem pode te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. De volta ao Unisportes, agora para o último bloco desta sexta-feira. Meus amigos, estamos no mês de agosto. Já é dia 8, hein? E olha, Copa Paulista com mais uma rodada sensacional neste final de semana. A Copa Paulista também está embalando para a classificação. Já temos times matematicamente e virtualmente classificados. Confere aí na sua telinha, ó, os jogos deste final de semana da Copa Paulista. Nesta sexta-feira, temos movimentação, sim, de equipes aqui da nossa região, nesta que é a rodada de número 9 da Copa Paulista.
Começamos pela classificação? Não tem problema. Voltamos à rodada? Sim. Então vamos lá, ó. Sexta-feira, daqui a pouco, o Rio Branco de Americana enfrenta o Paulista de Jundiaí. É o único jogo desta noite. Amanhã, sábado, tem 15 horas Araçatuba enfrentando o Grêmio Prudente, tem o São Caetano enfrentando o Santo André, clássico lá do ABC Paulista, o União de Araras, que é da nossa região, vai jogar em Franca, com a Francana, Itapirense recebe em Itapira, também aqui na nossa área de cobertura, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Noroeste enfrenta o Linense, depois, domingo, 10 horas da manhã, tem Santista e Taubaté, às 11, no Moisés Lucarelli, em Campinas, Primavera e 15 de Piracicaba, mais um jogão aqui da nossa região. O Guarani, na segunda à noite, recebe o São Bento, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. É o time do Marcelo Cordeiro que tem que dar jeito, porque tá assim, naquela vou, não vou, classifico, não classifico. Na segunda, também às 7 da noite, tem Oeste contra o São José, e também na segunda, às 8 da noite, tem Comercial de Ribeirão Preto contra a Inter de Limeira. Só contando uma historinha do Oeste de Barueri, que vai jogar aí na segunda-feira, o Oeste não será mais de Barueri no ano que vem, tá? Vamos ter novidades com relação ao Oeste, porque não há acordo mais do Oeste com a Prefeitura de Barueri. O Oeste está procurando uma cidade para adotá-lo para a próxima temporada. Porque voltar lá para Itápolis não vai, porque já saiu de lá porque não tinha apoio da Prefeitura. Agora perdeu o apoio de Barueri. Quer dizer, o que será do Oeste na temporada que vem? Ponto de interrogação. Vamos para a tabela de classificação agora, para a gente entender como é que está esse movimento de classificação nessa Copa Paulista. No grupo 1, Monte Azul 14, Grêmio Prudente 12, dá para dizer que são os times que vão se classificar nesse grupo, tá? Aliás, o Monte Azul e o Prudente já estão classificados, não é vão, eles já estão classificados. No grupo 2, Comercial 16, União 15 e Inter de Limeira 13. Os três também já estão classificados. Tem mais uma vaga que provavelmente fica com a Francana. Itapirense não dá mais, infelizmente, para a nossa região. Botafogo de Ribeirão Preto, muito difícil, muito difícil. Grupo 3, Primavera 18, 15 de Piracicaba 18, os dois classificados. O Paulista tem 10, está próximo. O Guarani tem 7. Briga com o São Bento, que também tem 7. Então, temos Paulista, Guarani e São Bento para uma vaga. O Rio Branco com 4, e esse já não tem mais jeito, não vai para lugar nenhum. No grupo 4, São José 19 e Santista 11, já classificados. São Caetano e Oeste com 10, devem ficar com as outras duas vagas. Taubaté e Santo André, na matemática, tem chance, mas já é uma situação um pouco mais difícil, Edson Magalhães. É difícil, né? Eu estou destacando aqui o São José, se for num placar geral, melhor campanha. Ele é o primeiro de todos, né? Uma bela campanha, São José retornando aí a sua atividade, né? De forma muito bacana. E a nossa chave aqui, né? Na nossa região, grupo 3, né? Isso. Destacando o Primavera, uma linda campanha, né? Dando sequência desde o campeonato, né? Paulista, e o 15 Piracicaba também dando sequência, e o Paulista aparecendo novamente aí, uma sequência muito boa. Agora vamos aguardar, né, que se o Guarani ganhar de São Bento, aí classifica. Fica bem próximo, né, porque é o confronto direto. Tá. Então, tá aí. E o Rio Branco, que ainda não se acertou, né, depois do Campeonato Paulista, ele ainda não se acertou. Vamos ver se o treinador Tuca, né, que é o Tuca, se o Tuca Guimarães dá jeito. Lembrando que o Tuca Guimarães é o técnico, mas ele não fica no banco, tá? Ele não pode treinar o Rio Branco na Copa Paulista, porque já treinou o São Caetano. Então, o Rafael Deli Vedov, que é assistente técnico do clube, é quem fica no banco. Que é uma situação que eu não aprovo, né, Maurício? Não aprovo, eu acho que o treinador foi contratado, né, está recebendo seu salário, ele tem que ficar no banco, mas foi um acordo dele com a diretoria. Então, aceitaram, né? Só lamento a diretoria e lamento a torcida do Rio Branco. Mas tá aí, né? Um belo de um campeonato, começou morno e agora está esquentando, né, Maurício? É verdade, aquecendo, porque vale vaga na Copa do Brasil e vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro para o campeão e vice, respectivamente. Por falar em Copa do Brasil, claro que o único time do interior que jogava a Copa do Brasil era o Red Bull Bragantino,
foi eliminado pelo Botafogo nesse meio de semana, já tinha jogado no Rio, perdeu por 2-0, jogou em casa, perdeu por 1-0. Qual é a nota negativa aí? Primeiro, Red Bull Bragantino está despencando pelo Campeonato Brasileiro também, já coleciona uma série de derrotas e é preciso o pessoal de Bragança Paulista abrir os olhos, tá? A campanha começou ótima, mas a gente não sabe como vai terminar. É claro que o treinador tá com o Fernando Seabra, tem lá desfalques e mais desfalques, tá? Tem mais de um time entregue ao departamento médico, então a gente sabe que isso é complicado. Mais um time com a estrutura financeira que tem, a gente não entende como é que o Red Bull Bragantino está nessa situação. E daí se explica uma outra questão. Por que o torcedor não comparece? Por que o torcedor não vai ao estádio? 3.000 pessoas para um time da grandeza do Red Bull Bragantino, que faz ainda uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil, mas 3.000 pessoas é muito pouca gente no estádio, hein, Edson? Não, para um clube da Série A é impossível fazer futebol com 3.000 pessoas, né? Ainda mais, como você disse, o Bragantino, que vem fazendo uma boa campanha, né? Tem um excelente treinador, mas ele está aí, né, tendo esses graves problemas aí com relação às contusões dos jogadores. Mas certamente, Maurício, o Bragantino vai retomar isso e conseguir uma boa classificação para poder até chegar numa... Até em que lugar pega a Libertadores? Até o sétimo. Até o sétimo lugar, né? Está em zona de classificação. E já comprovou para Libertadores ou Sul-Americana. Sul-Americana, né? E já comprovou que tem condições para chegar nessas situações. Bem, e ainda esticando o assunto Copa do Brasil, indo para os grandes clubes, deu Corinthians, né, no choque contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, no derby da capital, provando que o Dorival, o seu amigo Dorival Júnior, é copeiro, hein, Edson Magalhães? Olha, Dorival Júnior, Dorival. Tem mais 2 meses aí de emprego. Com certeza. Com certeza. Mas o time do Corinthians jogou muito bem, jogou assentado, um time pé no chão. Acho que o Palmeiras entrou muito pilhado, né? Tanto que... Quantos minutos? 3 minutos? 3 minutos, já perdeu o jogador. 3 minutos de jogo, como é que pode? Né? 3 minutos de jogo, o Moreno foi expulso e arrebentou com o esquema tático do Abel, né? Então, aí podemos, né, culpar aí um dos culpados da derrota do Palmeiras. Mas nada tira também os méritos do Corinthians, que foi muito bem na partida, pé no chão, né? A zaga do Corinthians, acho que foi a melhor partida que a zaga do Corinthians fez, né? E destaco aí o Ranieri também, correu que nem, né, marcou. E na parte técnica, Maurício, eu destaco o Garro. Que jogador, né, Maurício? Jogadorzaço. Joga muito. Teve uma hora que ele perdeu a bola lá embaixo, ele deu um pique para voltar, né? É isso que a torcida do Corinthians gosta, né? Dessa garra, né, dessa disposição. E com relação ao Garro, a técnica que ele tem é absurda. Ele é um jogador de seleção, joga em qualquer seleção do mundo, né? E a vitória do Corinthians foi realmente merecida, sem nenhuma contestação. Agora, o que dizer do nervosismo do seu Abel Ferreira e da sua comissão técnica, não é? O Abel já estava nervoso domingo, tá? No jogo do Palmeiras contra o Vitória, porque fizeram uma pergunta totalmente normal para ele abandonou a coletiva no meio. Aí, depois, no jogo de quarta-feira, ele começa a dar chilique, aí o assistente dá chilique, sabe? O time do Palmeiras, antes de jogar, ele reclama, qualquer coisa ele reclama. Eu não consigo entender o que o Palmeiras está fazendo dentro de campo nos últimos jogos, Edson. Dentro e fora também. Ô Maurício, até hoje eu não entendo. Eu queria conhecer quem comprou o livro dele. Sabe como chama o livro dele, mano? Coração Quente, Cabeça Fria. É mentiroso, poxa. Ele é muito bom na teoria, o Abel, né? Teoricamente ele é muito bom, isso eu digo como pessoa, como treinador, né? Agora, a condição técnica dele é excelente, né? Para mim, um dos melhores treinadores que apareceu nesses últimos anos, né? Mas ele não tem nenhuma... Sabe, ele é totalmente inseguro, ele pilha todo mundo, pilha a comissão técnica, tanto que os auxiliares dele todos são expulsos, né?
eu não entendo o Abel, né? E é um treinador espetacular, mas só que é muito marrento, né? É desrespeitoso por várias vezes e é um treinador que, não sei, eu acho que ele precisa fazer algum acompanhamento psicológico, Maurício, porque ele anda muito nervoso, né? Pelos resultados, certamente, né? Pelos jogos que não tem ganhado, certamente também. E, assim, eu digo uma coisa para você, Maurício, é um treinador que não sei não se fica no Palmeiras, hein, Maurício? Olha, a renovação dele era dada como certa para o fim do ano, né? Agora, será que a cabeça da tia Leila já não está esquentando também com relação a isso? Não, e o domínio sobre o grupo, né? E ele é um cara que, né, domina totalmente o grupo, ele comanda, o pessoal respeita, né? Todo mundo segue o que ele diz, mas assim, né, tá ficando meio chato, né? Assistir jogo do Palmeiras com o Abel no banco, né? Tá ficando muito chato. O Palmeiras, Maurício, gastou mais de 500 milhões, né, para ter vamos dizer assim, um ataque eficaz. E até agora, nada de eficácia, né, não produz, o Tigrinho não produz, né, um jogador que chegou com toda a pompa aí e não está produzindo o que a torcida quer, o que o Abel quer. Então, não sei, o Palmeiras, assim, tem muitos jogadores, né, as peças de reposições do Palmeiras, que nem eu disse contra o Corinthians, né, que a vantagem do Palmeiras são as peças de reposições, mas essas peças não estão funcionando direitinho, Maurício. Torcedor do Palmeiras que se cuide com o que vem pela frente. Claro, está vivo no Brasileirão, está vivo na Libertadores, pode até conquistar esses títulos, mas o que aconteceu nesse meio de semana, eu acredito que deu uma mexida, tanto nos jogadores como na comissão técnica. Vamos aguardar o que vem pela frente. Bem, Maurício, o que um derby faz, né? Pois é. O que 2 partidas, né, fizeram com o Palmeiras, né? Desarrumaram toda a casa lá. E pé no chão e dá sequência. Como você disse, né, tá indo muito bem no Brasileirão, tá indo muito bem na Libertadores, né? E tocar a vida para frente agora. Agora você falou em casa desarrumada mesmo, está lá pelos lados do Morumbi. Porque o São Paulo foi jogar diante do Atlético em Curitiba, levou uma vantagem debaixo do braço, não soube administrar isso, cedeu à pressão, perdeu no tempo normal. E que pênaltis horrorosos cobrados pelo São Paulo, Edson. Ninguém que bateu pênalti no São Paulo estava na lista, né, de batedores de pênalti, né? E foi muito estranho, né? Vamos elogiar também o Santos, né, o goleiro do Atlético. Porque você bem sabe que o batedor ele tem 75% de chance para fazer o gol e 25% fica para o goleiro, né? Então vamos parabenizar aí o Santos, que fez belas defesas seguras, né, e colocou aí o Atlético para dar sequência no campeonato. Bem, no basquetebol feminino, vamos acompanhar aí alguns lances do jogo que aconteceu ontem, lá no Teatrão, tá? Teatrão é o nome desse ginásio bonito que você vê aí, onde o Campinas jogou contra o São José. Esse jogo valeu o 3º lugar na LBF. O Campinas perdeu no último domingo para o SESI Araraquara e por isso não avançou para a decisão, ficou na decisão no 3º, que era um jogo só, foi só esse jogo aí. O Campinas acabou perdendo para o São José, terminou na 4ª colocação na LBF. De qualquer maneira, é uma boa campanha, ficando entre as 4 melhores equipes. E lembrando que Sampaio Correia e SESI decidem o título mais uma vez. O SESI foi campeão no ano passado, Edson. O SESI é bicampeão, né? Se ganhar agora, o SESI Araraquara será o tricampeão. Mas assim, a campanha que Campinas fez, a Unimed Campinas fez, é uma campanha espetacular, né? Ficou em 4º lugar, de 11 disputando, 11 excelentes times disputando esse campeonato, e Campinas não tem nada que baixar a cabeça, da sequência no trabalho, né? Que tem aí o Campeonato Paulista, que Campinas é o campeão, né? Exatamente. Foi campeão em 2024 e agora vamos ver nesta série 2025-2026, né? Então Campinas está aí com um belo de um trabalho, ótimas, excelentes jogadoras, e vai dar sequência, né, à vida e tentar ser campeão novamente do Campeonato Paulista de basquete feminino.
temperatura caindo nesse final de semana, né? Já nessa noite de sexta, sábado, domingo, começo da semana, mas o melhor lugar para você comemorar já amanhã, tá? Faça como Edson Magalhães, que já vai comemorar o Dia dos Pais amanhã. Sabe onde é que ele vai comemorar o Dia dos Pais? Lá no City Tortas, claro, com todas essas delícias que você está vendo aí na sua tela. Eu acho que bacalhau, depois esse pastelzinho de Belém cai muito bem, hein, Edson? Isso aí, pelo amor de Deus. Quem não foi, vá. Vá porque é excelente, um ambiente gostoso, uma relação custo-benefício excelente, né? E tem a presença lá do Jota, né? Para receber todo mundo, a simpatia do Jota. Né? Quem irá, quem nunca foi e quem irá vai gostar muito porque a comida é excelente, a bebida é excelente, ótimos vinhos, né? Então vai se deliciar lá no City Bar e no City Tortas. Edson, grande abraço. Chegamos no fim, mas semana que vem tem mais. Passa muito rápido, né, Maurício? É muito bom essa saudável discussão, né? Falando de esportes, né? Mais precisamente do futebol. E agradeço novamente a grande oportunidade. Uma boa noite a todos. Muito bem, e assim o Uniesportes vai ficando por aqui. Convido a todos, porque daqui a pouco começa o Papo de Craque na Transamérica Campinas. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua atenção. Um ótimo final de semana, um excelente Dia dos Pais. Semana que vem estamos de volta. Até lá.